Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus a todos. O Bom Dia Família hoje é especial. Nós estamos recebendo aqui o pastor Denoel, da família Viva Sede. Ele vai trazer uma palavra do alto do trono do Pai para a nossa vida. Você pai, você mãe, família, começa a criar expectativa naquilo que Deus vai fazer, vai falar ao seu coração. Queria convidar aqui o pastor Denoel. Seja bem-vindo, meu querido. Um prazer muito grande Prazer é recebê-lo meu. aqui. Ah, Alegria. deixa Deus usar o senhor aí com poder e Amém. graça. Amém? Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui neste lugar, esse lugar tão especial, né? Eu quero primeiro agradecer a Deus por esta bendita oportunidade, ao Anderson, à equipe, né? Que por esse convite. Alegria muito grande estar com vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar de forma especial com a gente nesta manhã mais uma vez. Eu sei que Deus já tem falado neste lugar. Eu sei que Deus já tem despertado em você algo através das palavras ministradas neste lugar, mas hoje não será diferente, né? E que Deus use a minha vida com poder e graça para falar ao seu coração. Hoje a gente quer falar, vamos continuar falando sobre família, né? Eu quero, antes da gente entrar na palavra aqui no texto, eu quero falar um pouquinho rápido, né? Não é sobre mim aqui, mas eu quero falar. Eu sou o pastor Denoel, casado com a pastora Eva, já vamos caminhando aí para 40 anos de casados, 3 filhas preciosas, né? 3 netos, 2 netos e uma neta, né? Uma está pastoreando na Espanha, a outra é adoradora em São José dos Campos, a outra está com a gente aqui, a mais nova, e a gente é uma família pastoral, né? Então o que eu vou ministrar com você hoje, a gente, pela misericórdia de Deus, nós temos vivido. Eu quero compartilhar com você, a princípio, um verso só da palavra de Deus, João capítulo 2, verso 2, que diz assim, olha, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Olha só que interessante. E eu penso que é a melhor decisão que uma família pode ter, um casal, um homem, uma mulher ou tal, é convidar Jesus. Aqui diz a Bíblia que estava acontecendo um casamento, né? E muitos convidados estavam ali, mas a Bíblia registra, João fala sobre isso, que Jesus também foi convidado. Jesus foi convidado, os discípulos de Jesus foram convidados, mas o convidado principal daquela festa era, sem dúvida, o Senhor Jesus. Eu não sei como tem sido a sua trajetória, a sua vida, o seu dia a dia, o seu casamento, os seus negócios, mas convidar Jesus para entrar com você, né, nos negócios, no casamento, é a melhor decisão. A vida nossa, a nossa vida, ela é feita de decisões, tomada de decisões todos os dias, em todo o tempo. A gente acorda e decide se eu vou levantar ou vou ficar, né? Se eu vou orar ou se eu vou ler a Bíblia ou se eu não vou fazer nada. O tempo todo a gente decide. E esse casamento, né? Aqui Jesus está dando início ao seu ministério aqui na terra, enquanto esteve aqui, né? E ele chega num casamento, não como penetra, mas ele chega como um convidado. Jesus foi convidado para aquele casamento. E, queridos, o que acontece nesse casamento? Depois você pode ler o texto aí na sua casa. Eu acho que é muito interessante a gente meditar e saber se é isso mesmo que Deus quer falar com a gente. Eu sei que é, mas Jesus, ele é convidado para esse casamento e ele está ali. E, de repente, nesse casamento, acaba o vinho. O vinho é símbolo de alegria. Muitas vezes, né? Eu falei aqui agora há pouco, apresentando um pouquinho a nossa vida, né? Nós vamos para 40 anos de casamento. Muitas vezes parece que a alegria estava indo embora do casamento. Algumas vezes a gente enfrentou algumas coisas que não foram fáceis de lidar. Mas a gente tomou uma decisão. Nós tomamos uma decisão, assim que nós casamos, de convidar Jesus, né, para estar conosco. Não somente na hora da cerimônia, mas convidar Jesus para estar conosco nesse casamento, para fazer parte da nossa vida diária.
nós convidamos Jesus e a gente tem colhido os frutos disso. Jesus está aqui nessa festa, a mãe de Jesus vira para Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. Acabou a alegria do casamento. E Jesus, até um pouco duro com a mãe dele, Jesus diz: olha, mulher, que tenho eu contigo? Queridos, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não estava aqui sendo desaforado com a mãe, desagradável, ele estava ensinando para as pessoas e é para nós hoje o ensino. Jesus está dizendo: eu faço na minha hora, eu faço no meu tempo, eu faço do meu jeito. E a mãe de Jesus, uma mulher sábia, mulher agraciada, ela vira para os servos e fala assim: fazei tudo o que ele mandar. Que coisa gloriosa, que decisão! Eu vejo aqui a atitude de Maria, uma atitude de uma mãe, de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ela poderia ter questionado com Jesus, poderia ter falado, né? Poxa, mas como é que você fala assim comigo? Mas ela vira para ele, ela entendeu o que Jesus estava falando. E entender o que Jesus está falando quando ele está dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida diária, da nossa empresa, faz toda a diferença. Ela diz: fazei tudo que ele vos mandar. E Jesus olha as taças lá e ele fala: coloca água nessas taças. Os servos obedeceram Jesus e a gente precisa obedecer. Convidar Jesus para o casamento e colocar ele de lado na festa, arrumar uma mesinha especial para ele, não é o negócio. O negócio é convidar Jesus e dar ouvido para ele. É convidar Jesus para estar no casamento e ouvir o que ele está dizendo, ouvir o direcionamento dele. Ele fala: encher as taças de água. Os servos obedecem Jesus. Como Maria falou: obedeça a Jesus, faça o que ele mandar. Eles obedecem, eles enchem as taças de água e diz a Bíblia que quando o mestre Sala tira aquela água, era o vinho da melhor qualidade. Quando nós temos Jesus no nosso casamento, quando nós temos Jesus na nossa trajetória, caminhando com a gente, né? Quando damos ouvidos a Jesus, as coisas mudam. Todos os dias pode ser melhor. Tem gente que fala: mas lá está muito bom e tal, nem precisa melhorar. Mas todos os dias Deus quer melhorar a nossa vida. Nós podemos viver melhor. Eu tenho uma empresa, eu tenho, os meus filhos estão assim, estão assados, mas todos os dias a gente pode melhorar. Jesus muda. A festa naquele tempo, um casamento durava 7 dias. O judeu fazia festa e aí acabou o vinho, acabou a alegria do casamento. E aí Jesus transforma a água em vinho. Aqui Jesus está dando início ao seu ministério, exatamente num casamento. Porque a família é um negócio de Deus. Quando Deus constituiu lá, criou Adão e Eva, ele viu que não era bom que Adão estivesse só, aí fez uma Eva para ele e falou: deixará o homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vão crescer, multiplicar, frutificar e vão dominar sobre todas as coisas. Deus falou para Adão. Então a ideia de Deus com família sempre foi. Nem existia igreja, já tinha família lá constituída por Deus. E agora vem Jesus a essa terra, quem sabe ele olha, vê as famílias sem alegria, sem gozo, sem vontade de viver. E ele começa, dá início ao seu ministério, exatamente num casamento. Eu penso que Deus quer falar com a gente de uma forma muito especial. Jesus começa o ministério, o primeiro milagre de Jesus, transformação de água para vinho. E não era um vinho qualquer, um vinho da melhor qualidade. Jesus transforma a água, o mestre Sala fica sem entender, e ele fala para o noivo, fala para aquele homem, fala assim: olha, todos colocam o melhor vinho, quando já estão fartos, servem então o inferior. Aqui aconteceu diferente. Ele não sabia o que tinha acontecido. Na nossa vida a mesma coisa, você que está nos ouvindo, eu não sei, né? Não conheço a sua vida, mas eu não sei como você está vivendo, mas deixa eu falar uma coisa para você, ainda dá tempo. Pastor, quando eu casei, eu não convidei Jesus para vir no meu casamento, eu não convidei Jesus para entrar no meu casamento, eu não fiz um casamento debaixo do temor do Senhor, mas ainda tem jeito. Convida ele hoje. Convida ele hoje, obedece o direcionamento dele. Ele vai mudar a sua história. Você vai experimentar o que você nunca viveu até hoje. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a qualidade daquele vinho. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: não, nunca vi, não é? Alegria desse jeito.
né? Puxa vida, eu quero ter um casamento como o seu. Eu quero ser um homem, um pai de família como você. Vai olhar para sua esposa, vai falar assim, olha, eu quero ser, uma mulher vai falar, eu quero ser como você, mulher sábia, cheia da presença de Deus. O que nos leva a isso? O convite a Jesus. Salmo 128 é o salmo da família, eu gosto muito, né? E ele diz o seguinte, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é feliz, é muito feliz o homem que teme ao Senhor. A esposa dele é fonte de alegria, é videira frutífera, os filhos são rebentos de oliveira à roda da mesa. É isso que Deus tem para nós. Deus tem alegria plena para cada um de nós, Ele quer que vivamos a vida abundante. Mas quantas vezes nós esquecemos? Convidamos, às vezes, tanta gente para estar com a gente. Convidamos amigos preciosos e esquecemos de Jesus. Outra coisa, às vezes nós até convidamos Jesus. Às vezes até casamos no altar do Senhor. Mas às vezes esquecemos e o colocamos de lado. Quando tem um direcionamento, às vezes a gente não obedece. Eu quero, nesta manhã, chamar a sua atenção, né? Palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu falei aqui que eu tenho vivido isso, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que, tendo Jesus comigo no casamento, eu posso viver de glória em glória, de vitória em vitória. Eu sonhava em ver os filhos dos meus filhos, né? Como diz o salmista, né? E eu posso ver hoje, ver os filhos dos filhos, ver os netos servindo ao Senhor. Meus netos são adoradores. Todos três são tementes a Deus, né? João, que é o mais novinho, né? 2 anos, ele ora, fala, pede a Deus, para o Papai do Céu, para curar, está com a dor na perna, ele vai orar, ele vai. O Felipe é a mesma coisa. Quando João nasceu, orou pedindo um irmãozinho antes, né? Mamãe, eu quero um irmão, vai chamar João. Então, filhos de oração. A Helena, que mora em São José dos Campos, também adoradora. Eu sonhava, Anderson, em ver os filhos dos meus filhos, e hoje eu vejo todos eles adorando, servindo o Senhor. Tudo foram consagrados ao Senhor. Queridos, a decisão, quando nós temos Jesus como convidado principal no nosso casamento, a decisão primeira que a gente toma é falar, Senhor, minha família é tua. Os meus filhos são do Senhor. Isso é consagração, é devolver a Deus o que é dele. O que ele me deu e eu dou a ele agora. Os nossos filhos são do Senhor. O meu cônjuge é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Quando eu entendo isso, isso é ter Jesus no casamento com liberdade para fazer o que quer. Fora disso é religiosidade. Aí não funciona. Jesus, ele muda, transforma, né, a situação daquele casamento. Quantas vezes o vinho acaba na nossa vida e a gente não sabe o que fazer, e às vezes até tendo Jesus no coração. Quando a gente fala de convidar Jesus para o casamento, a gente pensa no coração. Não é um lugar físico, não é botar uma cadeira lá na festa, na sua casa e botar Jesus no lugar. É ter no coração. Diz a Bíblia que do coração procede as fontes da vida. Se eu tenho Jesus no meu coração, fica muito mais fácil de lidar com todas as coisas. Se o marido tem Jesus no coração, a probabilidade dele ser um canal de Deus para a esposa, para os filhos, é de 100%. A esposa, a mesma coisa. Um santifica o outro e os dois santificam os filhos. O projeto de Deus para a família é um projeto glorioso. E a gente só vive mal se a gente não quiser obedecer o direcionamento de Deus. A gente só vive mal se a gente não quiser atentar ao que Jesus tem falado aos nossos corações. Eu quero deixar essa palavra com você nesta manhã. Queria que você, o desejo do meu coração é que você viva esta palavra todos os dias da sua vida, né? Coloque em prática, né? Oração, jejum, palavra de Deus. Eu tenho Jesus, mas eu não tenho tempo para orar. Então não é verdade. Eu tenho Jesus, né? Eu convidei Jesus, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Não é verdade. Então bota em prática as coisas, leitura da palavra, né? Oração, jejum. A gente precisa estar num lugar como esse. É um presente de Deus, é uma oportunidade, mas não é o lugar em si.
Jesus, um dia no Monte da Transfiguração, ele está ali e Pedro quer fazer uma tenda para ficar ali, morar. Não é, a gente desce daqui a pouco e nós temos a vida diária. Então eu tenho que ser cheio de Deus, ter Jesus aqui, ter Jesus lá fora. Ter Jesus nos meus negócios, convida Jesus para estar no seu barco, no seu carro, vai viajar, Jesus entra comigo aqui, está no barco, entra, se vier tempestade, Jesus está com você no barco. Agora, quantas vezes a gente se acha tão autossuficiente, acha até que não precisa de Jesus. E aí vem a tempestade, vem as dificuldades e a gente não suporta. Tá? Só para terminar, Jesus contou a parábola dos 2 fundamentos. E ele falou que o homem que ouve a palavra e pratica, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento que vier, a tempestade que vier, ela não será derribada. Mas o homem que ouve a palavra, todos os dois aí ouvem, e não pratica, ele é comparado a um homem que edificou uma casa sobre a areia. E eu te pergunto para a gente terminar, onde você tem edificado a sua casa? Uma rocha? A rocha é Cristo? Ou você tem edificado na areia? Como é que está? Hoje a gente tem vivido, né? O inferno tem trabalhado incansavelmente para a destruição das famílias, até no meio do arraial de Deus. O que está errado? Né? É porque é difícil mesmo? É porque hoje não tem jeito? Não é verdade. É porque nós não temos estado firmado na palavra, na rocha que é Cristo. Firma o seu coração. Se você já convidou Jesus, eu quero orar com você. Você já convidou Jesus para o seu casamento, para os seus negócios. Agora precisa botar isso em prática, né? Colocar em prática. Com a sabedoria, eu edifico a casa. Sabedoria é o convite para Jesus estar no nosso casamento. Isso é sabedoria, isso é temor do Senhor. Com a inteligência, a minha casa permanece de pé. Deus abençoe você. Alegria enorme estar aqui com você nesta manhã, ser canal de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar, bendizer e exaltar o teu nome por mais um dia que o Senhor nos tem dado, Pai. Eu quero nesta hora te pedir, Pai, toca no coração dos teus filhos, das tuas filhas que estão, Senhor amado, ó Deus, atento, com os ouvidos, ó Deus, aguçados a ouvir a tua voz nessa manhã, nesse dia, Pai. Fala conosco e muda a nossa história, Pai. Ó Deus, tantas pessoas vivendo tão mal, ó Deus, e não sabiam, pelo menos, ó Pai querido, que podia convidar o Senhor. Aqueles que nesta manhã receberam esta palavra como vinda do Senhor, Pai, ajuda cada uma delas, ajuda cada um de nós, ó Deus, a colocar em prática a tua palavra, porque nós queremos viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.